Esse vídeo começa com o Sly dizendo que chegou a hora da ação. Ele pergunta se está tudo bem e, como ela não responde, ele pergunta se ela vai continuar andando e não vai falar com ele. Ela fala que não tem nada para dizer e ele pergunta se ela não está interessada. Ela pergunta como assim, ele fala que ela é muito linda e que ele gostou dela. E depois que ela agradece, ele pergunta se ele pode ter o número dela. Ela pergunta para que ele quer o número dela e ele diz para que ele possa conhecê-la. Ele fala também que de qualquer maneira é sempre bom fazer uma nova amizade, mas ela diz que não está interessada em fazer uma nova amizade. E dentro do carro ele fala que ela está se aproximando e que ele quer ver o que ela vai dizer. Ele pergunta o que aconteceu e fala que ele pensou que ela tivesse dito que ela não queria fazer nenhuma amizade. Ela fala que não é bem assim, que ela não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta o que o carro tem a ver com isso. E como ela diz que não entendeu o que ele disse, ele fala para ela entrar no carro. Assim que ela entra no carro, ele fala que pensou que ela não quisesse nenhum amigo. Ele pergunta se ela quer ser amiga dele e ela fala que talvez. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Sly. Então ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz para ele que ela estava indo para a cidade. Ele fala que se ela quiser, ele pode dar uma carona para ela. Ela fala que pode ser e que eles podem conversar no caminho e diz que ela quer conhecê-lo. Ele pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela pensa um pouco e pergunta em que ele trabalha. Ele fala que faz de tudo um pouco e que no momento ele está viajando pelo mundo, tirando fotos e fazendo vídeos. E depois que ele fala que ele é um grande fotógrafo, ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele, que ele está sentado nele, que tem a chave. Ele fala que ele está sentindo que ela é interesseira, mas que ele está querendo se divertir. E pergunta se ela quer se divertir. E como ela diz que sim, ele fala que eles podem começar indo para o shopping. O Nair pergunta se está tudo bem e fala que ela está muito bonita e se apresenta. Ele diz que é um prazer conhecê-la e que ele acabou de se mudar há pouco tempo para a cidade e que ele está tentando fazer novos amigos. E depois que ela diz para ele que ele só precisa conhecer as pessoas certas, ele pede o número dela. E como ela aceita passar o contato dela, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta por que uma garota bonita como ela está solteira. Ela diz pra ele que no momento ela prefere ficar solteira. E depois que ele pergunta se ela gosta de sair pra beber, ela fala que não bebe e que também não é muito de sair. Ele fala que basicamente então ela é uma garota caseira. E como ela diz que sim, ele fala que gosta disso e que estava procurando uma garota como ela. Ele fala que o cabelo dela é muito bonito e pergunta se naturalmente é assim. E dá pra ver que ela fica um pouco constrangida e fala que na verdade não. Ele fala que o cabelo dela é muito real e muito bonito e que o cabeleireiro dela merece um prêmio. Ela agradece o elogio e fala que provavelmente amanhã ela vai no salão escurecer o cabelo dela. Então ele fala que o carro dele é esse e que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E ela fala que tudo bem. Ele fala que como um bom cavalheiro ele vai abrir a porta para ela. Ela pergunta se ele realmente é um cavalheiro e ele fala que com certeza. Mas dentro do carro ele acaba contando que é uma pegadinha e pede para dar um abraço nela. Em seguida, ele pede para ela esperar que ele faz questão de abrir a porta. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e que vai ser bom vê-la novamente. E depois que ela diz pra ele que ela espera que ele goste da cidade, ele fala que vai mandar uma mensagem pra ela mais tarde. Dessa vez, o Nair resolveu abordar esse casal, vamos ver o que ele vai aprontar. Ele pede desculpas por estar incomodando e pergunta se eles conhecem algum bom restaurante por ali.
E depois que o namorado dela dá algumas dicas pra ele, o Nair começa a ter um comportamento não muito comum. Ele pergunta se ela também tem alguma dica pra ele e fala também que ela tem um cheiro muito bom. Em seguida, o Nair fala que ela tá muito bonita e ela agradece e sugere alguns lugares pra ele. E já nesse momento, o Nair pergunta o que eles estão pensando em fazer e fala que ele acabou de se mudar e pergunta se eles não gostariam de fazer uma nova amizade. E o namorado dela fala para o Nair que ele não tem nenhum amigo e que vai continuar assim. Então o Nair fala que o objetivo dele realmente é fazer uma nova amizade e pergunta se ela também concorda com o namorado dela. E como ela deixa muito claro que não está interessada em fazer amizade com o Nair, ele pede desculpas por incomodar e agradece. E é claro que o namorado dela fica sem entender quando ela o deixa para trás e vai em direção ao carro. O Nair fala para ela que não é para ela sair abrindo a porta do carro dele assim e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ficou preocupada e que quer ter certeza que ele vai encontrar o lugar. Ele fala que ele ia rodar para tentar encontrar o lugar e pergunta se é muito longe dali. Ela fala que não é muito longe dali e diz que vai mostrar para ele. E nesse momento, o Nair fala para o namorado dela que o telefone dele está descarregado e pergunta se tem algum problema a namorada dele mostrar o lugar para ele. E é claro que o namorado dela não aceita, mas ela diz que o carro do Nair só tem 2 lugares e por isso que não dá para levá-lo. Então o Nair fala que vai abrir a porta para ela e diz que vai ser muito rápido. O namorado dela pergunta se ela tá falando sério e se realmente ela vai fazer isso. E já o Nair fala para ele que não vai demorar mais do que 30 minutos. Ele pergunta para o Nair se ele realmente vai fazer isso com ele. Então, nesse momento, o Nair conta para ele que é uma pegadinha e que eles estão procurando interesseiras. E fala que se ele quiser, ele vai contar para ela o que está acontecendo e que eles podem sair para beber alguma coisa. E como o namorado dela aceita, ele pede por gentileza que ela saia do carro para ele poder falar com ela. E em outras palavras, o Nair fala para ela que ela não pensou 2 vezes e jogou o namorado dela para o escanteio. Ele pede para o namorado dela entrar no carro e fala que ele não merece uma namorada interesseira. Ela diz que só estava tentando ajudar, e já o Nair pede para ela não encostar no carro.